Fala pessoal, como é que vocês estão? É o seguinte, esse vídeo vai ser sem edição, vai ser direto ao ponto, como um bate-papo com cada um de vocês. Se você é um daqueles que está participando lá do grupo da parceria que nós fizemos com o Núcleo de Cálculos Especiais, o NCE, do professor Avelino, você já sabe do que esse vídeo se trata. Se você não faz parte desse grupo, não tem problema, eu explico. É o seguinte, no fim do ano passado, aqui o Clube do Projetista fez uma parceria muito legal com o professor Avelino, ele que é se não a maior autoridade, uma das maiores autoridades no Brasil, quando o assunto é simulação por elementos finitos. Né? Principalmente, ele tem lá vários cursos de métodos dos elementos finitos e nós conseguimos uma parceria muito legal e nós conseguimos um desconto enorme para o pessoal que é inscrito tanto aqui no canal quanto lá no nosso blog no Clube do Projetista. Tá? Então, se você não recebeu na época essa parceria que a gente estava fazendo, é porque você não é inscrito nem aqui ou nem lá na nossa lista de e-mails. Então, se cadastra aqui e lá no nosso grupo para que você possa receber essas parcerias que a gente já está negociando outras no futuro. Tá? Mas então, de fato, por que é esse vídeo? Para esse grupo que está fazendo o treinamento um dos treinamentos do Avelino, eu resolvi fazer um questionário que, na verdade, sendo muito mais sincero, foi uma provocação. Eu explico por quê. Esse questionário, ele tinha como o nome, né, no título, quem é você na fila do pão do MEF, ou seja, do método dos elementos finitos. E por que isso? Ao meu ver, ao longo dos anos, os softwares, principalmente os softwares pagos, eles se tornaram cada vez mais e mais simples de serem utilizados, né? Isso é muito bom, afinal democratiza o acesso ao software, né? Cada vez mais profissionais podem utilizar essas soluções sem ter que gastar ali anos e anos da sua vida treinando e treinando como utilizar estes softwares. Por outro lado, eu acho muito preocupante porque cada vez eu vejo mais profissionais dando mais importância no aprendizado da ferramenta do que na base do que é engenharia, na base do que é mecânica, na base do que é desenvolvimento de um projeto. Eu já cansei de ver profissionais trabalhando com um software e que no final ele tem lá um modelo matemático todo colorido, muito bonito, é legal para você colocar no relatório, mas quando você pergunta, faz aquela famosa pergunta, e aí, aguenta? Simplesmente o profissional ele não sabe o que responder, ou ainda pior, ele não tem segurança nos dados que ele obtém. Isso porque, como eu disse, os profissionais estão cada vez mais focados na ferramenta e não na solução. Por outro lado, né, como essas empresas, as grandes empresas desenvolvedoras de softwares, estão fazendo com que eles fiquem cada vez mais e mais amigáveis, não que eles estejam escondendo, mas eles não deixam isso muito claro, que o profissional ele continua tendo que ter uma base teórica muito sólida. Isso é extremamente necessário. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Todo o mercado diz isso, mas lógico, aqui nesse vídeo eu estou trazendo a minha opinião do que eu vi ao longo da minha carreira. Eu comecei a utilizar software de elementos finitos muito cedo, logo que eu comecei na minha carreira, e ao longo dos anos eu sempre vi muito isso, profissionais cada vez mais se aprofundando na ferramenta sem ter real noção, sem simplesmente saber como fazer um cálculo mesmo que simples de resistência aos materiais à mão, né? Fazendo cálculo analítico. Então, esse formulário que eu fiz tem o principal propósito de criar esse sentimento porque as perguntas são que eu considero extremamente básicas, mas o que eu quero trazer com esse questionário é que esse sentimento, essa necessidade de ter que estudar a fundo a teoria por trás de tudo. Né? Não que você não possa estudar um software. Sim, estuda o software, mas quando você for buscar um curso para aprendizado, procure aqueles que têm embasamento
técnico e não apenas são focados na ferramenta, você tem que focar na solução. Bom, então nesse vídeo eu vou trazer as respostas que como eu, Fabrício, eu responderia a essas perguntas. Não quer dizer que as respostas estejam certas, é simplesmente a minha opinião como trazendo ao longo da minha experiência, tá? E, mais uma vez, aqui no YouTube, né, na internet tudo é democrático, se você não concorda com o que eu falo, não tem problema, deixa aqui nos comentários, o mais importante é isso, a gente sempre conversar e poder expor aquilo que a gente pensa, tá legal? Então, a primeira pergunta que eu trouxe no meu formulário, né? Lembrando, só antes que eu esqueça, se você é do grupo, não se esqueça que eu criei um vídeo comentando a sua resposta, tá? Então, antes de você assistir esse vídeo, primeiro assiste lá o seu vídeo que eu mandei só para você, né? Só tem um link que só você acessa. Então, vê lá o que eu comentei das suas respostas. Mais uma vez, não tem resposta errada, tá? Eu vou comentar aquilo que você disse. E depois que você terminar de assistir aquele vídeo, você volta para cá e veja qual é a minha opinião, como eu responderia ao questionário. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu fiz foi: qual o melhor software de elementos finitos pago, né? Porque existem também os softwares livres, dos elementos finitos, software de elemento finito pago disponível no mercado atualmente. Qual é o melhor software? Eu dei aqui algumas opções, como, por exemplo, ANSYS, que é muito conhecido, Nastran, da Siemens, que é muito conhecido, SolidWorks, também super popular, Inventor, Fusion 360 e vários outros. Ou também deixei livre para que a pessoa colocasse qual software ela acredita que seja o melhor software pago. Surgiram várias respostas interessantes, cada um ali dizendo a sua opinião, esse software por isso, por aquilo, mas o principal sentimento que eu queria trazer é que não existe melhor software. Não tem essa de melhor software. O melhor software é aquele que você tem disponível e você tem que resolver o problema utilizando aquela ferramenta. Se você tem embasamento técnico, não interessa qual é a ferramenta, né? Ali, mesmo que você não tenha o curso daquela ferramenta, você simplesmente lendo o manual do software, você vai conseguir executar uma simulação. Lógico, uma simulação mais complexa você vai ter que se aprofundar, lógico, isso não tem como fugir. Mas o principal sentimento que eu queria trazer com essa pergunta de qual é o melhor software pago no mercado é nenhum ou todos. Todos os softwares pagos atuais, eles estão com uma maturidade de desenvolvimento muito grande, então são todos muito confiáveis, desde que o profissional que esteja utilizando saiba o que está fazendo. Tá legal? Então, se você respondeu ANSYS, se você respondeu Nastran, SolidWorks ou qualquer outro, sabe que a sua resposta está certa, mas ao mesmo tempo, tenha em mente que não tem essa de melhor software. O melhor software é aquele que você sabe, que você domina e que você resolve o problema utilizando a ferramenta disponível. O software é apenas uma ferramenta, como uma simples calculadora. Se você não sabe o que é um botão de mais, não interessa você ter uma calculadora super avançada, ela não vai resolver seu problema. Quem vai resolver seu problema é você, que é você o profissional. Não adianta falar, o software falou que ia aguentar. Não, é você que tem que fazer essa análise. A minha próxima pergunta era: o que você considera melhor, software pago ou software livre? Aqui eu queria trazer um outro sentimento que, também da mesma forma, não tem essa de melhor ou pior, mas tem uma coisa por trás, que é o seguinte: a maioria de quem respondeu que o software pago é melhor porque tem um suporte técnico, porque são mais confiáveis, são mais estáveis, etc. Tudo faz sentido, com certeza. Porém, todos os profissionais têm que ter em mente, mesmo que você não vá utilizar software livre, tenha em mente o seguinte: o software livre te dá um poder muito grande que o software pago normalmente não dá. Porque é o seguinte: o software pago ele é uma caixa preta. Você não sabe o que está rodando lá dentro. Você pode até ter parâmetros com algumas linhas de comando que você possa manipulá-lo, mas você nunca vai poder modificar o código que está lá dentro. No software livre, muitas vezes isso é aberto e você pode, lógico, se você se dedicar a estudar o código, você pode modificá-lo e criá-lo de forma a atender assuntos específicos ou físicas específicas que você esteja trabalhando, tá? Então, mais uma vez, não tem melhor ou pior, mas o software livre tem essa vantagem de você poder modificá-lo para atender a sua necessidade.
A minha próxima pergunta que eu também considero que é super básica, mas que muita gente, eu acredito que escorregou nessa resposta, que foi quando e em qual região deve utilizar refinamento de malha? Né? Refinamento de malha é quando a gente deixa os elementos menores em uma determinada região da nossa malha inteira, em vez da gente reduzir o tamanho da malha por completo, o que exigiria um poder computacional, né, um custo computacional muito alto, a gente, em apenas algumas áreas, a gente reduz o tamanho do elemento. Então, qual que é o principal motivo? Quando você tem descontinuidade geométrica, quando você tem ali uma região que as tensões estão muito elevadas, nós refinamos a malha. Né? Nós chamamos de refinar a malha para que os elementos fiquem menores, eles fiquem com cada uma dos seus cantos, né, ali, de cada elemento muito parecido, o tamanho um do outro, para que assim a gente tenha um resultado mais próximo da realidade. E mais uma vez, o que está por trás dessa pergunta? O que está por trás dessa pergunta não é exatamente você saber aonde refinar a malha, mas sim você tem que entender que quando você utiliza um software de elementos finitos, tudo é aproximação. Você está fazendo uma simplificação matemática do contínuo. Então, o que é o contínuo? Se a gente tem uma barra, a gente quebra ela em pequenos elementos, que são chamados elementos finitos, e para que a gente possa representar melhor alguns cantos, algumas partes geométricas, a gente reduz o tamanho do elemento. Então, é esse sentimento que você tem que ter, e quando você responde uma pergunta como essa, isso não pode te trazer um desconforto, porque senão indica que você tem que estudar mais, porque essa é uma pergunta extremamente básica. Aqui no mesmo sentido, né, de onde refinar a malha, eu trouxe uma outra pergunta: o que é singularidade? Singularidade não tem nada a ver com física das partículas ou qualquer coisa do tipo. Singularidade é simplesmente um ponto, né, do nosso modelo matemático, da nossa malha, que as tensões elas tendem ao infinito. Como, por exemplo, a gente tem uma aresta não tem área, né? Se a área é zero, a tensão tenderia ao infinito. Então, quando a gente começa a refinar a malha e cada vez refinar mais, a singularidade ela nunca vai deixar que a nossa malha, o que a gente chama, convergir, nunca irá convergir. Então a gente tem que ter essa experiência de saber que aquela região é uma região de singularidade e não importa o tamanho do elemento que a gente utiliza, nunca a gente vai conseguir fazer com que as tensões parem de subir. Mais uma vez, o que está por trás dessa pergunta? O entendimento que muitas vezes você vai ter um resultado lá no nosso gráfico de cores, né, no final da análise, que as tensões estão absurdamente altas. Então a pessoa vai lá, só olha numa tensão máxima, a tensão chegou a 5.000 megapascal. Isso tem que acender uma luz vermelha e falar, opa, tem alguma coisa errada. Então o profissional ele tem que ter noção de que áreas de singularidades, se elas são áreas de interesse, você tem que tentar ou simplificar o seu modelo matemático para eliminar essa singularidade, ou simplesmente ter a noção de que aquela tensão pontual que você está analisando, que você está recebendo do software, aquilo não é real. Você não pode considerar isso como um resultado preciso. Tá? E esse é o tipo de coisa que também as pessoas não falam nos treinamentos, mas é o tipo de olhar que você só vai obter com prática. Você tem que estudar e você vai ter que fazer muito, muito exercício prático para poder entender quando você pode simplesmente ignorar uma região de singularidade ou quando você precisa fazer alguma simplificação, alguma modificação na sua estrutura ou até utilizar elementos diferentes para que você elimine essa área de singularidade. Legal? Seguindo aqui, a próxima pergunta era o seguinte: qual a etapa mais importante no processo de utilização da ferramenta de elementos finitos? Tá? Então, quando você está utilizando o software de elementos finitos, quais das etapas são mais importantes? Aí eu dei aqui algumas opções. Pré-processamento, né? Aquilo quando a gente coloca as definições de contorno, materiais e etc. Malha, especificamente. Processamento, pós-processamento
Criação do modelo 3D, conceitos físicos ou conceitos matemáticos? É lógico aqui a resposta é muito simples, todas são muito importantes, mas eu, Fabrício, o que eu considero como primordial? Colocando aqui numa sequência, o que eu acho que é mais importante é algo que não tem nenhuma ligação com o software e muito menos com o método dos elementos finitos. Eu acho que o que é mais importante são os conceitos físicos e, em segundo lugar, os conceitos matemáticos. Se você não tiver muito bem estabelecido na sua cabeça quais são o seu problema físico e quais os resultados você espera, se você quer saber se aquilo vai resistir, se você vai atingir, por exemplo, a zona plástica do seu material, se você vai conformar ele plasticamente, ou se ele vai ter uma deformação excessiva. Se isso não está claro para você, de nada vai adiantar o software. Tá? Então, a ferramenta ela não vai te indicar isso. Você precisa ter isso muito bem claro. Mas é lógico, mais uma vez, todos os pontos são extremamente importantes. Mas os conceitos físicos e matemáticos, na minha opinião, são os principais. Primeiro os conceitos físicos e depois os matemáticos. E por resto, a utilização do método de elementos finitos, que envolve todos os processos do software. Seguindo aqui nas nossas perguntas sobre a utilização de ferramentas de elementos finitos. Apenas engenheiros formados devem utilizar ferramentas de elementos finitos. Profissionais como tecnólogos, técnicos e projetistas não devem ou não podem utilizar essa ferramenta. Isso é verdadeiro ou falso? Lógico que isso é falso, porém, esse é um conceito que vem muito antigo, quando os softwares não eram tão amigáveis quanto hoje. Né? Pegando com base tudo que trouxe o porquê de criar esse formulário, antigamente isso até era uma verdade, apesar de que não seja algo explícito, não. É só um engenheiro de formação que pode utilizar o método. Antigamente, mesmo um engenheiro, não é que ele não podia, mas ele não tinha conhecimento para isso. Era preciso ter um embasamento de física muito aprofundado, um embasamento em métodos dos elementos finitos muito aprofundado. O profissional tinha que conhecer profundamente o software e, por fim, conhecer de lógica de programação, porque ele teria que usar alguma linguagem de programação. Antigamente se utilizava muito o Fortran ou alguma coisa próxima do Fortran, ou C, para poder imputar os dados, né? Então não tinha essa coisa de ficar apertando o botão. Então, como antigamente isso era uma verdade, né? É um profissional que dedicou a vida inteira, né, estudando para poder utilizar aquele software. Então, antigamente sim, era só um engenheiro que podia utilizar, não porque ele era impedido, mas porque ele não tinha conhecimento. Então, era só um profissional, um engenheiro, ou eu diria até mais um mestre ou até um doutor que tinha conhecimento necessário. Tá? Hoje em dia, lógico que não, os softwares estão muito mais amigáveis, desde que o profissional tenha conhecimento e embasamento técnico, ele pode sim entrar e estudar softwares de simulação, não só pode, como eu digo, que deve. Existe uma área muito grande, existe um mercado muito carente no nosso país de profissionais que dominam esse tipo de tecnologia. Legal? Indo aqui para a próxima pergunta. É preciso conhecer métodos dos elementos finitos para utilizar ferramentas de elementos finitos. Para o pessoal que está fazendo o curso lá do Avelino, qualquer um dos cursos, né, desde o mais básico até o mais avançado, com certeza está claro que sim, é muito necessário que você conheça o método dos elementos finitos. Tá? Você precisa se aprofundar absurdamente. Você não precisa ser um mestre, um doutor, como a gente respondeu na pergunta anterior, mas você precisa ter um embasamento técnico. Por quê? Principalmente quando você vai selecionar o tipo de elemento, quando você vai ter que fazer uma simplificação, você tem que entender o que o software está pensando para você poder imputar os dados e informá-lo corretamente. Se você não tem um embasamento muito sólido de como o método funciona, utilizar o software, a chance de você fazer bobagem é muito grande. Né? É como a gente fala, entra lixo, sai lixo. Se você não souber o que você está imputando, se você não souber como o software pensa, a chance de você fazer bobagem e aprovar ou rejeitar um projeto
de forma equivocada é muito grande. A próxima pergunta era: elementos finitos apresentam resultados mais precisos que cálculos analíticos? Não, nunca, de forma alguma. Cálculos analíticos, eles são baseados ou em cálculo muito específicos ou em prática, tá? São sempre esses dois embasamentos. E dessas duas formas sempre resultam em resultados muito mais precisos. Tanto que quando você vai utilizar qualquer software de elementos finitos, você precisa validar os resultados de alguma forma. Uma das formas é analiticamente. Então você faz o cálculo, né, a simulação, e depois você faz um cálculo analítico para você poder validar os dados. É lógico que você não vai fazer uma validação do seu modelo inteiro, porque senão não faria sentido. O software de elementos finitos você utiliza quando o cálculo analítico passa a ser muito complexo, que não vale a pena você perder tempo. Então você faz algumas partes do seu modelo para poder ter o resultado. Quando isso não é possível, então você vai para a prática, faz modelos, protótipos para poder você validar os dados. O software de elementos finitos ele entra para poder reduzir a quantidade de protótipos, por exemplo. Então você testa muito o seu modelo, né, vários modelos diferentes, de formas com diferentes materiais, diferentes geometrias, e quando você chega no resultado satisfatório, aí sim você parte para por exemplo, né, para um protótipo físico ou para um cálculo analítico, e você valida aquilo que você encontrou no software. Tendo isso validado, você tem segurança do que você está fazendo. Tá legal? Essa foi a última pergunta, tá? Então, mais uma vez, o que eu espero ter trazido com esse questionário foi esse sentimento da necessidade de estudar. Quando você for partir fazer um curso, sempre tenha em mente fazer cursos que te tragam embasamento técnico, que te tragam embasamento da solução. Então, quando você foca somente no software, principalmente dos iniciantes, não vá direto para o software, porque você vai fazer besteira, você vai fazer bobagem, você vai ter um modelo matemático colorido lindo que não serve para nada. Tá legal? Mensagem dada, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.